boa noite. Dando início à nossa 7ª semana de aula, né, do nosso curso de Sociologia da Educação, nós inicialmente trabalhamos os nossos clássicos, né, no livro do Tozer Rodrigues, Sociologia da Educação, vimos Durkheim, Marx e Weber, e como cada teórico clássico desse pensava a educação. Nesse mesmo livro do Tozer Rodrigues, nós temos o capítulo 5, que vai tratar de 3 teóricos contemporâneos da atualidade e o pensar desses teóricos em relação à educação. Dos 3 teóricos, nós escolhemos um, que é Pierre Bourdieu, por considerar esse teórico um dos mais importantes na contemporaneidade, que pensa a educação, né, que escreveu muito sobre a educação, sua pesquisa, os livros que ele produziu, são de extrema importância para a gente pensar a realidade educacacional. Ainda que esse teórico tenha pensado num contexto em outro país, né, que a gente vai apresentar um pouco sobre o autor já, mas todos esses conteúdos e trabalhos que ele realizou em seus escritos são importantes para fundamentar o nosso pensamento também no campo da educação, no caso brasileiro. Então, a partir desse momento, eu vou apresentar para vocês, né, o primeiro material, que a gente intitula aqui sobre Pierre Bourdieu, apresentar um pouco do histórico desse autor, não é, e a importância dele para pensar o contexto da educação, tendo sempre em mente que esses teóricos, sobretudo Pierre Bourdieu, teve influências diretas dos nossos clássicos da sociologia, e inicialmente com Durkheim. Então, Pierre Bourdieu nasceu em 1930, morreu em 2002, é um destacado teórico francês, né, no século XX, e de acordo com alguns estudiosos, ele também, possivelmente daqui a determinado tempo, será também considerado um clássico da sociologia. Nasceu na cidade de Deguin, na França, né, em 1º de agosto de 1930, seu nome completo é Pierre Félix Bourdieu, é proveniente de uma família campesina, completou seus estudos básicos mudando-se para Paris, onde estudou na Faculdade de Letras aos 21 anos de idade. Em 1954, Pierre Bourdieu formou-se em filosofia e iniciou sua vida profissional como professor em Moulins. Sua carreira sofreu uma interrupção em função do serviço militar, onde ele teve que servir obrigatoriamente, e nesse serviço civil militar ele foi enviado para Argélia. Aproveitando-se desse deslocamento, assumiu o cargo de professor na Faculdade de Letras do país, em Argel. De volta a Paris, Pierre Bourdieu foi assistente de um outro clássico também da sociologia, um teórico muito importante, chamado Raymond Aron, importante filósofo, sociólogo e comentarista político da França, na Faculdade de Letras de Paris. Foi no mesmo ano, em 1960, que ele se tornou membro do Centro de Sociologia Europeia, no qual ocuparia o cargo de secretário-geral 2 anos depois. Seu retorno à França marca também o início de sua volumosa produção acadêmica e científica. Sua publicação entre as décadas de 1960 e 1980 o caracteriza como um importante sociólogo do século XX. A repercussão de suas reflexões o leva a lecionar em importantes universidades do mundo. Pierre Bourdieu destacou-se por propor uma crítica sobre a formação do sociólogo, buscando o que ele chamava, né, o que ele identificava como sociologia da sociologia. Tornou-se referência também no campo da antropologia e na sociologia, publicando trabalhos sobre educação, cultura, literatura, arte, mídia, linguística e política. Então, vocês percebem que ele é um autor que ele tem uma diversificação muito grande de produção acadêmica. Ele não ficou concentrado especificamente apenas em uma área. Suas reflexões dialogavam tanto com as esferas de Max Weber, como as de classe de Karl Marx, adotando a nomenclatura de construtivismo estruturalista ou de estruturalismo construtivista. Bourdieu argumentava que há estruturas objetivas no mundo social que podem coagir a ação dos indivíduos. Então, a partir dessa fala, né, que eu estou demonstrando como ele pensava a sociedade, você vê que há também um alinhamento, uma proximidade muito grande com o pensamento
de Émile Durkheim, que também era estruturalista, como Karl Marx também. Todas essas estruturas são construídas socialmente, né? Então, por outro lado, Pierre Bourdieu rejeitava a dicotomia, a divergência, a diferenciação entre subjetivismo e objetivismo nas ciências humanas, dizendo que as relações sociais estão numa relação dialética, ou seja, ao tempo todo em que se produz, né, conhecimento no campo das ciências humanas, no campo das ciências sociais, essa relação sempre se dá a partir das contradições, a partir das transformações, sem haver essa distinção entre subjetivismo e objetivismo. Partindo do princípio anterior, destaca-se uma das questões mais importantes apresentada no pensamento de Pierre Bourdieu, que é a análise de como os indivíduos incorporam a estrutura social, legitimando-a e reproduzindo-a. Seu mundo social era construído sobre 3 conceitos, né, 3 categorias que ele vai eleger nos seus estudos. Lembrando que os nossos clássicos, cada um elege uma categoria, um objeto de estudo. Émile Durkheim com o fato social, Karl Marx com as classes sociais e Max Weber com a ação social. Então, Durkheim elege essas 3 categorias, né, esses 3 conceitos, que ele chama de campo, hábitos e capital. E aí é importante, assim, de forma rápida, a gente falar um pouco de forma bastante definida o que sejam essas 3 categorias que ele vai eleger, campo, hábitos e capital, que vão estar perpassando todos os escritos, todas as análises realizadas por este autor, né? Sobretudo no livro, quando vocês forem ler o capítulo 5, quando ele vai tratar, que no próximo slide a gente vai abordar, que é Pierre Bourdieu e os esquemas reprodutores. Ele é um autor que ele foca muito o olhar dele na perspectiva de como se reproduz determinados tipos de comportamento, ação, forma de agir, forma de pensar dos indivíduos a partir das estruturas sociais. Então, o conceito de campo para Durkheim representa um espaço simbólico no qual os confrontos legitimam as representações e o poder simbólico que ele classifica os símbolos de acordo com a existência ou ausência de um código de valores. E aí a gente poderia apresentar como campo, não é, essa categoria utilizada por ele. Qual exemplo que a gente poderia dar como campo? A escola é um campo, pensado por Bourdieu. O conceito de hábitos, né, que ele vai também trazer nos seus escritos, né? E aí hábitos não é o que a gente pensa como você ter uma ação repetitiva, mas hábitos no sentido de um dispositivo de comportamento, de pensamento que você incorpora objetivamente no seu comportamento e que isso se torna tão natural que você acha que não foi aprendido durante o seu processo de vida, né? Ou seja, determinadas formas da gente agir, de se comportar, de pensar, né? Até do nosso corpo, como nós tratamos, como nós pensamos. E aí eu gosto muito de dar o exemplo, né, de muitas vezes nós mulheres, quando a gente senta e cruza as pernas. Para o Bourdieu, esse processo, esse ato de nos sentarmos, nós mulheres, e cruzarmos as pernas e fecharmos as pernas, é um hábitos, é um dispositivo, é um comportamento que nós aprendemos, adquirimos e incorporamos esse comportamento no nosso corpo. Então, o conceito de hábitos para ele discorre sobre a capacidade dos sentimentos, dos pensamentos e das ações dos indivíduos de incorporar determinada estrutura social. Então, esse seria o conceito de hábitos. Então, o campo que a gente deu como exemplo, a escola, seria um instrumento, seria um espaço de mediação para constituir esse hábitos no nosso comportamento, nas nossas formas de pensar, de agir e de estar posicionado nas estruturas sociais. Já o conceito de capital, que Bourdieu vai trazer, não é? Outra categoria que ele também vai trabalhar, representa o acúmulo de forças que o indivíduo pode alcançar dentro do campo. Não é? Pierre Bourdieu é o autor dos subconceitos de capital social, capital cultural, capital econômico e capital simbólico. Então, quando a gente fala desse capital, que seria um acúmulo de forças, e aí imaginando a escola como um campo, para o Bourdieu, na escola, determinados tipos de alunos
vão ter um desempenho de acordo com esse capital social, capital cultural em que esse aluno já vai levando para a escola. Então, aqueles alunos que têm um capital social, um capital cultural mais elevado, né, um capital econômico mais elevado, com certeza o desempenho, não é, a formação desse aluno no processo educacional da escola como campo e no processo de vida vai ter uma dinâmica diferente daqueles outros alunos que têm menos capital social, menos capital econômico, menos capital cultural. Com sua vasta produção intelectual, Pierre Bourdieu recebeu o título de doutor honoris causa em 3 importantes instituições da Europa. Na Universidade Livre de Berlim, em 1989, na Universidade de Johann Wolfgang Goethe, em 1996, e na Universidade de Atenas. No mesmo ano, Pierre Bourdieu faleceu no dia 23 de janeiro de 2012, na cidade de Paris. Então, a gente apresentou um pouco, não é, da história de Pierre Bourdieu, da sua produção e de alguns conceitos que são importantes para a gente conseguir entender um pouco o pensamento desse autor. Obrigada.